Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo, a paz do Senhor, graça e paz, amém? Amém. Vocês estão bom? O mineiro fala, né? Bom, bonito e barato. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Todo mundo achou aí? Amém. Quem não achou, só olhar aqui no telão. Diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Continua. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Continua. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Ou seja, não foi 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele era samaritano, né? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Olha que interessante, essa passagem fala que Jesus estava passando entre Samaria e Galiléia. 10 leprosos ficam de longe, né? Os leprosos tinham que andar entre si, porque eles só poderiam estar próximos de outros leprosos, não poderiam estar perto de uma pessoa curada, uma pessoa que não sofria da doença, que não sofria de lepra, e de longe pediu a cura para Jesus. E Jesus falou: vai lá para o sacerdote, vai lá. E no meio do caminho, enquanto eles estavam obedecendo a palavra de Jesus, eles foram curados. Só que olha que interessante, os 10 foram curados, só que a Bíblia diz que dos 10 que foram curados, porque obedeceram a instrução de Jesus, a palavra de Jesus, apenas um voltou até Jesus, e a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus, ou seja, reconhecendo que a cura dele era algo sobrenatural, algo que Deus tinha feito por ele, e apenas esse um voltou, chegou até Jesus para ser grato a ele, para agradecer. E Jesus fala: tem um voltando aqui para ser grato, mas não foram 10 que foram curados? Ou será que só foi esse? Só esse que voltou para ser curado? Só esse? E estrangeiro? Só esse samaritano voltou aqui para agradecer pela cura? E Jesus no final deu uma sentença. Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Sabe o que nós aprendemos, amado? Muitas vezes nós estamos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que existe um poder que está na palavra do Senhor. Deus diz que a palavra dele ela não volta vazia, antes ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Ou seja, se Jesus falou haja luz, essa palavra não volta vazia, haverá luz. Se ele falar haja divisão entre a terra seca e o mar, haverá divisão. Se Deus diz que algo vai acontecer, esse algo acontece. Então, quando a palavra do Senhor nos instrui a fazer alguma coisa e nós fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos direciona, nós temos resultado. As coisas acontecem, a direção acontece, as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz, Jesus, depois quando ele acaba de falar sobre o Sermão do Monte, ele conta uma parábola. Aquele que ouve essas palavras, que foi as palavras do Sermão do Monte, toda aquela direção do Sermão do Monte, aquele que ouve e pratica, será semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. Bate os ventos, vem os rios, vem a tempestade e ela continua firme. Ou seja, resultado de ter ouvido e obedecido a palavra. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, será semelhante ao homem que constrói sua casa na areia. Vem o mar, bate os rios, os ventos, a tempestade e a casa cai. Então, a pessoa que ouve e pratica é semelhante a que coloca na rocha. A pessoa que ouve e não pratica será semelhante a que coloca na areia. Olha que interessante. A prática da palavra me faz ter resultado. Está firme na
rocha, está blindado não contra as adversidades, mas contra o mal que a adversidade pode causar. Jesus no barco da nossa vida, né, não significa que o barco não vai balançar, significa que ele não vai naufragar. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E aqui, quando Jesus ele dá uma palavra para os leprosos, eles obedecem e conseguem o resultado, eles conseguem a cura. Só que um, além de ser curado, ele alcança a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Muitos de nós, amados, muitas vezes nós queremos mais os benefícios de servir a Jesus do que o próprio Jesus. Aqueles leprosos, e os leprosos representam eu e você, somos doentes da lepra do pecado. Muitas vezes nós queremos a libertação do vício, a libertação da cachaça, a libertação da droga, a libertação do filho, a libertação da mulher. Queremos o carro novo, queremos a casa nova, queremos a prosperidade, eu quero as bênçãos, eu quero o resultado, eu quero tudo aquilo que Deus tem para me entregar. Então eu obedeço a palavra de Deus, não é porque eu quero Jesus, é porque eu quero o benefício daquilo que Ele me entrega. Eu obedeço a Jesus não é porque Ele é santo, não é porque Ele me salvou, não é porque eu amo Ele, não é porque eu quero ser um só com Ele, é porque eu quero saber o que tem aí para mim, Jesus. E quando Jesus me entrega, eu logo esqueço dele. Eu era pequeno, eu servia Jesus, e meu pai, ele andava de ônibus, né? Meu pai não tinha carro. Aí um dia foi um pastor em casa, e o pastor falou assim, o nome do meu pai é Nivaldo, né? Falou assim: Nivaldo, se você servir a Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que Ele pode realizar os desejos do teu coração. Eu não vou te falar que Ele vai fazer tudo, mas pode falar que muita coisa Jesus pode fazer. Meu pai entregou a vida para Jesus, e eu me lembro quando meu pai entregou a vida para Jesus, uma das coisas que ele colocou no altar do Senhor, ele falou: Senhor, eu quero comprar um carro. Eu quero um carro. Meu pai, eu era menino, eu tinha uns 9 anos de idade. Eu quero um carro. Indo para a igreja de ônibus e fazendo um propósito com Deus para comprar um carro. Meu pai comprou o carro. Amado, quando meu pai comprou o carro, deu 3 meses, ele desviou e começou a parou de estar para a igreja. Veja, ele estava na igreja para buscar os benefícios de Jesus. Mas uma vez que recebeu de Jesus aquilo que ele buscava, ele parou de voltar para agradecer ao Jesus que tinha dado a cura para ele. Será que nós não somos como os leprosos? Estamos aqui apenas, veja, não tem problema ser abençoado pelo Senhor, eu quero as bênçãos de Deus. Mas será que nós não estamos querendo mais as bênçãos de Jesus do que o próprio Jesus? Será que nós não estamos buscando mais a cura para o nosso problema, para a nossa dificuldade financeira, para o nosso problema de saúde, para uma nova vida, para uma nova mudança do que o próprio Jesus? Dos 10, apenas um voltou, se prostrou perante Jesus, reconheceu que aquilo era para a glória de Deus, era algo sobrenatural da mão de Deus, agradeceu a Jesus e ele ainda falou: vai que a tua fé te salvou. Que sejamos como esse um, amado. Que sejamos a minoria. 10% voltou, 90% só queria as bênçãos, só que 10% queria Jesus. Que nessa noite nós possamos ser aqueles que não querem apenas as bênçãos de Jesus. E Jesus tem bênção para te dar. Jesus ele tem bênção para te entregar. Mas Jesus talvez nessa noite esteja te perguntando: você quer mais do que eu tenho para te entregar, ou você quer quem eu sou? Será que nós queremos mais os benefícios de servir a Jesus do que o próprio Jesus? Apenas um voltou, amado. Que nós sejamos esse um. Amém? Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios, pela graça, pela cura, pela misericórdia, pelo arrependimento. Amado, escute isso aqui. A mesma Bíblia que diz assim, ó: vinde a mim. Jesus falando: vem a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. É a mesma Bíblia que diz assim: ninguém vai ao Pai se eu não me enviar. Se você está aqui é porque você foi enviado por Jesus ao Pai. Amém? Que nessa noite possamos agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus, e que por meio de Jesus Ele ter nos conquistado das garras da morte, das garras das trevas, do inferno, para Jesus. Amém? Fecha teus olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença estamos.
Em nome de Jesus, Pai, ouvimos a Tua palavra, onde fala dos 10 leprosos, onde os 10 foram curados, mas apenas um voltou, Senhor. Apenas um voltou, reconheceu o Teu poderio, Pai, reconheceu a Tua graça, deu glória a Deus, se prostrou perante os Teus pés e agradeceu, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, nos dá um coração grato por todas as bênçãos, Senhor. Pai, nos dá um coração grato pela Tua misericórdia. Senhor, nos dá um coração grato pela Tua graça. Pai, nos dá um coração grato, Senhor, pelo Seu livramento. Pai, nos dá um coração grato, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela cura, pela libertação, pela salvação. Pelo Senhor ter enviado o Teu melhor, o Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Pai, nessa noite nós Te agradecemos. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos tirado das garras da morte. Pai, obrigado por ter nos tirado, Senhor, do inferno, Senhor. Pai, obrigado por ter nos tirado do mal. Obrigado por ter nos tirado, Senhor, de tudo aquilo que o diabo tem planejado e preparado para a nossa vida. Pai, nós Te agradecemos pelo livramento, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pela nossa casa, nós Te agradecemos pela nossa família, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por essa igreja, por esse culto, pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros, Pai. Nós Te agradecemos pelo ar que respiramos, Te agradecemos por esse Teu amor que tem nos sustentado. Pai, nós Te agradecemos pois Tu tem feito milagre de dia após dia, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque portas têm sido abertas, curas têm sido liberadas. Pai, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que ninguém vai ao Pai se o Senhor não enviar. Pai, nós Te agradecemos porque fomos enviados ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Pai, eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos, pelos obreiros, eu Te agradeço por cada um nessa noite. Eu Te agradeço, pois Tu és poderoso, Tu és santo. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor. Que sejamos em nós, que Pai, que o Senhor encontre em nós um coração grato, um coração disposto a Te adorar, um coração disposto a voltar para Ti, um coração, Pai, que não quer apenas a bênção, Senhor, mas quer a Tua graça, um coração que não está buscando apenas a cura, o milagre, o sobrenatural, mas está buscando a Tua presença, Senhor. Pai, que encontre em nós um coração grato à Tua palavra, um coração grato pelas Tuas bênçãos, um coração grato por aquilo que o Senhor tem feito por meio do Teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela família. Pai, nós Te agradecemos pela cura. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pelo emprego, pela empresa, pelas finanças. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos livrou do pecado, nos livrou do mal. Pai, nós Te agradecemos porque pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, mas o Senhor não esquecerá. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite. Rendemos glória, rendemos graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Adorado seja o Teu nome. Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Israel, Deus Criador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós Te glorificamos, Pai, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos. E que Seu nome seja glorificado nessa noite. Que Seu nome seja adorado nessa noite. Em nome de Jesus. Bate palma para Jesus, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar suas forças. Correrão e não se cansarão. Que o Senhor multiplique as suas forças nessa noite. Espírito Santo, derrame força, ânimo sobre o seu coração. Sim, espero em Ti, Senhor.
E hoje o Senhor, Ele deseja falar ao nosso coração aqui, quieta a minha alma, Senhor. E que o meu coração hoje possa ouvir a sua voz. Você pode fazer essa oração comigo? Que toda voz contrária, que todo barulho das trevas agora sobre a sua mente, sobre a sua alma, venha sobre o seu coração agora a luz do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre a sua vida agora. Derrame sobre a sua vida agora a luz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. Que o Senhor venha sobre você agora. Aquieta minha alma, faz meu coração
Ele te esconder hoje. Esconde, Jesus. Leva-me ao teu esconderijo, Senhor. Respira essa presença do Senhor agora. Entre nesse lugar secreto onde Ele te vê e você pode vê-lo. Eu descanso em Ti, Senhor. Eu descanso. Encontre o alívio para sua alma agora. Alívio para sua alma nesse lugar, na presença. Eu espero em Deus, eu espero em Deus. A minha alma descansa e espera em Deus. Você pode dizer isso hoje, nessa noite, para você mesmo. A minha alma descansa e espera em Deus. As minhas preocupações, elas estão com Deus. Amém? As minhas ansiedades são lançadas para Deus. Tudo vai para Deus. Tudo encontra resposta em Deus. Fala, Senhor, eu descanso. Eu entrego ao Senhor tudo. Deixa Ele falar com você agora. Porque quando Ele chega, é o poder, a grandeza dEle. Senhor, quem somos nós? O que é impossível para Ti, Jesus? Aquilo que para o homem é impossível, tudo para o Senhor é possível. Aquele que pode fazer todas as coisas, conforme o Seu poder que em nós opera todos os dias. Eu creio, Senhor, no Teu poder nesse lugar, nesse ambiente. Aquele que crê, Senhor, toca aquele que crê, Senhor. Aquele que crê, Senhor, que Deus está procurando os adoradores. Deus está essa noite aqui em busca dos verdadeiros adoradores. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu derramo a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego tudo aquilo que eu sou, Senhor, tudo é meu. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor. Diga isso ao Senhor, grande. Grande é o Senhor. Você crê que Ele é vida? Diga, és a vida, és o amor que traz luz
Senhor, Ele é grande para alcançar nossas famílias agora. Então feche os seus olhos, vou chamar aqui a Deusa. Eu peço que você agora pense naqueles que Deus vai colocar no seu coração. Imagina que Jesus estivesse passando aqui em Itanhaém, como Ele passava em muitas cidades, e que você pudesse ter esse encontro com Jesus, tocar nas vestes dele. Talvez algo está sangrando na sua casa, mas você pode tocar nas vestes de Jesus, e toda a sua família vai receber essa promessa do Senhor. Então que você possa ouvir de Jesus essa noite, que a sua fé vai te salvar, amém? Então ore com fé agora, junte a sua fé agora, e declare: Senhor, eu creio ainda que eu não veja, que o Senhor está trabalhando em meu favor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos estar orando para as nossas famílias. Vamos nos unir em oração. Que o Senhor possa entrar nos nossos lares. Que o Senhor possa alcançar o coração dos nossos familiares. Senhor, meu Deus, quero colocar diante de Ti a vida dessa família, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Eu estou aqui unida com os irmãos em Seu nome, ó Pai, para clamar, Pai, pelas famílias, Pai. Que o Senhor venha entrando, Pai, com providência, Pai, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos, ó Pai, vai de encontro, ó Pai. Vem com a Tua graça, vem com o Teu poder, ó Pai, vem com o Teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas famílias venham ser incendiadas por Ti, ó Pai. Vem repreendendo toda a enfermidade, Senhor. Todas as pessoas que estão com enfermidade, ó Pai, que vai cair por terra, em nome de Jesus. Que elas vão ser curadas somente no Seu toque, ó Pai. Eu creio, Senhor, eu creio na cura, Pai, dos Seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem repreendendo, Pai, toda a depressão, todo o desânimo da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Entra com providência, Pai. Pai, vem abrindo portas de emprego, Senhor, para aqueles que necessitam, que precisam, Pai. Visita os celeiros, ó Pai, vem suprir a necessidade dos Seus filhos, ó Pai. Pois estamos aqui, Pai, em Seu nome, reunida, Pai, e clamamos a Ti, que as nossas orações possam chegar como perfume suave ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Então agora a gente tem aquele momentinho da comunhão. Se você viu algum irmão diferente, se você tem alguém que você não vê, a gente sempre gosta de liberar sobre a vida dos nossos irmãos alegria e paz. Você crê nisso? Então, se você puder agora, fala pro seu irmão, fala assim, ó: a alegria está no coração. Quem já conhece Jesus, seja recebido com alegria agora nesse lugar. Quem já conhece Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só vem. Quem já conhece Jesus, vai bem alegre mesmo, como abençoa. Aleluia! Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você chegou aqui nesse lugar. Deus é bom e Ele tem cuidado de você. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém? Seja bem-vindo aí. Chama aqui a Angelita. Deus é bom e o seu amor nunca falha. Você crê nisso? Quantos viram o favor de Deus nesse domingo? É muito bom essa palavra que o Bruno começou o culto. Quem chegou agora ou não pegou essa parte, ele fala sobre quem voltou para agradecer, né? E depois a Vitória e o Rogério vão contar, mas hoje eu fui impactada pelo livramento da família deles, né? E Deus é um Deus assim, irmãos, que traz livramento. A gente canta tanto, né?
E talvez hoje eles conseguiram ver, mas talvez você nem viu o livramento que você teve. Os anjos ali, né, te livrando de um acidente, né, de um homem perverso. Mas hoje eu quero convidar você nesse momento agora que a Diana vai ministrar a ter o coração daqueles homens que voltaram e agradeceram, amém? A gratidão, ela é uma música, né, que chega ao coração de Deus. Então, você possa alegrar o coração de Deus hoje com gratidão, amém? Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus, né? Abra sua Bíblia lá em Atos 4, versículo 36. Atos 4, 36. Está assim: a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Deixa eu ver se está igual. Volta para mim, por favor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Olha só que legal. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está falando aqui, né? A pastora estava falando, né, do Bruno, que pregou sobre gratidão, né? E aqui, Barnabé, eu acredito que ele fez a mesma coisa, né? Ele pegou, vendeu aquele campo, vendeu aquilo que ele tinha e trouxe e depositou os pés dos apóstolos. Só que não está falando aqui que os apóstolos pediram para ele isso. Não está falando aqui que ele foi, como posso dizer, induzido a fazer isso. Não está dizendo aqui que ele foi obrigado a fazer isso. Está falando isso? Não. Então ele fez isso de livre e espontânea vontade. Sim ou não? Sim. Né? Ele fez isso com um coração doador, vamos assim dizer. E assim tem que ser a nossa vida também. Nós temos que fazer as coisas não por imposição, mas nós temos que fazer as coisas com o coração. Sabe, nosso coração, nesse caso, nosso coração ele tem que estar alegre em dar, alegre em doar. Por quê? Porque nós recebemos do Senhor. Sim ou não? Sim. Então, quando nós recebemos do Senhor, nós ficamos felizes, né, por receber do Senhor. É o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos abençoa todo dia, para que nós venhamos acordar, levantar, trabalhar, não é? É Ele que nos coloca de pé todo santo dia. É Ele que cuida de nós do amanhecer ao anoitecer, da hora que a gente acorda até a hora que a gente está dormindo, né? Digo mais, até depois que a gente dorme, não é assim? Né? Porque a gente dorme, a gente apaga, mas o Senhor continua ali cuidando da gente. Então, eu não vou nem falar de Ananias e Safira, eu só vou ficar com Barnabé aqui hoje, né? Por quê? Porque esse coração voluntário, esse coração de quem reconhece o Senhor. Então ele trouxe essa oferta e depositou aos pés dos apóstolos. Que hoje, nessa noite, você também possa trazer a sua oferta, que você também possa trazer o seu dízimo e depositar aos pés do altar. Sabe? Sabendo que o mesmo Deus que estava lá, que recebeu essas ofertas de Barnabé, também vai receber de você. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é um Deus imutável. Então que nessa noite você venha ter esse coração e venha entregar o seu dízimo, a sua oferta, com o coração aberto, com o coração feliz. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém. Se coloque de pé agora. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta, pega o seu melhor agora. Entregue nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem derramar, Senhor, a sua unção, Pai, o seu poder, o seu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Papai.
Cobre-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada dizimista, Senhor, dessa casa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada ofertante, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Amém. E graças a Deus. Que as palmas louvem o Senhor. Se você está grato ao Senhor hoje, está respirando, irmão, está podendo fazer palminha assim com Jesus? Então, se pudesse, levante e fala assim: Senhor, eu sou grato nessa noite. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que são derramadas sobre a minha vida. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior nesse mundo. Com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Diga: tenho vida, alegria em todo o tempo. Obrigada, Senhor. E não me cruz, famílias, muitos irmãos. Nós temos Jesus, nosso amigo. Meu amigo verdadeiro. E fez tudo pra mim, a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu amor estará continuamente nos meus olhos e também no meu coração. Jesus é sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigada, Senhor. Eu sou grato. Muito obrigada, Jesus. Diga: eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato, meu Jesus. Que Deus convida para o Senhor. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu sou grato. Aleluia. Pode se assentar, bem, irmãos. A gente vai chamar aqui uma família da Vitória, né? O Rogério aqui. O Rogério, o Samuel. É você mesmo, tá, Rogério? Irmãos, foi muito bom, né? Essa palavra que o Bruno trouxe, né? Que somente uma pessoa voltou, né, para agradecer, né? E hoje, quando a Vitória me mandou, sobe aqui, Rogério. Hoje, quando a Vitória estava para ir para o parque, ia ter um piquenique com as irmãs, né? E aí a Vitória me mandou uma mensagem: pastor, não vou ele falou: põe aí, fala o que é. E aí eu falei: gente, não acredito. Porque a Vitória gravou um áudio do negócio que eu caí para trás, né? Mas graças a Deus, irmãos, ela está aqui, a família dela, né? E eu queria dar uma oportunidade para a família dela estar dando esse testemunho aí. Graça e paz, igreja. Eu vou tentar não chorar, porque hoje foi só o que eu fiz, chorar. Por volta das 4h30 da manhã, o Samuel, ele acorda chorando e tossindo muito. Na hora que ele chora, o Rogério levanta
e vai lá até ele e depois volta e pergunta para mim onde está o remédio para dar para ele para passar a tosse. Informo para ele onde está o remédio e a gente começa a sentir um cheiro de queimado. E na hora que a gente começa a sentir um cheiro de queimado, ele achou que fosse a vizinha do lado, que às vezes acende um incenso. E quando ele abre a porta, ele viu que a fumaça não vinha do apartamento do lado, e vinha da escada. E quando ele olha para a escada está totalmente tomada pela fumaça do fogo. Ele volta para dentro de casa, pega o Samuel, entra no quarto, olha para mim e fala: Vitória, está pegando fogo. Corre para a sacada, pega a neném e vem. E nós fomos para a sacada. A primeira coisa que a gente fez antes de gritar socorro foi orar a Deus. E depois a gente começou a gritar socorro desesperadamente, para que alguém pudesse olhar e ver que nós estávamos ali. O Rogério tentou arrancar a grade da sacada, acabou cortando o dedo. E um morador de rua que estava ali olhou para a gente e falou assim: o que está acontecendo? E o Rogério falou: está pegando fogo. E ele falou: o fogo não é aí, o fogo é na rua de trás, os bombeiros já estão lá. Ele falou assim: não, moço, o fogo é aqui, corre, a gente tem 2 crianças e uma bebezinha. E aí o rapaz olhou para ele e falou assim: peraí que eu já volto, e saiu correndo. E nesse instante em que o rapaz saiu, uma viatura da Guarda Civil estava passando e acabou vendo a fumaça, fez o retorno, voltou e ouviu os nossos gritos. Nesse momento eles olharam para a gente e falaram assim: a gente vai arrombar a porta, porque a gente não tem como abrir. Aí o Rogério olhou para ele e falou assim: não, eu consigo te jogar a chave. Eu falei assim: então joga. O Rogério foi até a sala, pegou a chave, jogou a chave pela sacada. Os rapazes conseguiram pegar. Na hora que eles abriram a porta, eles mandaram a gente pegar as crianças, cobrir o rostinho delas, prender a respiração e descer o mais rápido que a gente conseguisse. A nossa escada é uma escada muito perigosa, bem inclinada. Não dava para ver nada. A gente não conseguia ver nada, somente fumaça. A única coisa que eu consigo lembrar é que teve uma hora que eles pegaram a lanterna do celular e clarearam. E foi um dos únicos momentos que eu consegui olhar os degraus para que eu não pudesse cair. Eu abracei o Samuel, falei: Samuel, tampa a respiração e não respira, filho, vamos descer. E descemos o mais rápido que a gente conseguiu. Nós entramos no carro da guarda e comunicamos a eles que a nossa vizinha também estava em casa. E estava tudo fechado. Provavelmente ela estivesse dormindo, talvez ela não estivesse sentindo a fumaça, assim como nós, como estávamos dormindo. O guarda falou: a gente resolve com ela, mas nós vamos levar diretamente para o UPA infantil, por conta das crianças. Nós não sabemos o quanto de fumaça eles inalaram, porque nós estávamos dormindo. Chegamos no UPA infantil, fomos atendidos imediatamente. A minha bebê tem 3 meses. O médico pediu um raio-x e, para a honra e glória do Senhor, o pulmão dela está limpo. Ela não teve nenhum problema. O Samuel tem 4 anos. Fez o raio-x e o raio-x dele também deu que o pulmão dele está limpo. Não foi afetado pela doença. Jesus, aqueles guardas, depois que eles nos deixaram no hospital, eles saíram e logo depois eles voltaram. E eles olharam para a gente e falaram assim: vocês são evangélicos? A gente falou: somos. Eu falei assim: pois eu também sou. E eu queria dizer para vocês que eu não faço ronda pelo centro, eu não faço ronda nesse local. Nós estávamos indo para a nossa base e algo nos incomodou para que nós fizéssemos o retorno para voltar e passar por ali. Então nós acreditamos que foi Deus quem levou eles para nos salvar dali. A nossa oração surgiu efeito, porque a vontade do meu marido era de pular de lá de cima. Eu falei: se você pular, você vai morrer. Eu falei assim: mas eu preciso fazer alguma coisa para a gente ser salvo. E Deus ouviu a nossa oração e mandou o socorro, e nós estamos aqui para testemunhar o nome dele. Glória a Deus. Somente agradecer a Deus, né, pelo livramento e pela aquele morador de rua também, porque ele foi o único que nos ouviu. Além de Deus, ele foi o único. Se não fosse ele, passasse mais uns 10, 15 minutos, já não tinha mais jeito. A gente ia começar a inalar a fumaça, porque eu abri a porta, né, entrou bastante fumaça. E a partir
partir do momento que a gente chamou o morador de rua, ele foi atrás de socorro, começou a entrar fumaça também pela sacada, onde que a gente estava. E ali não tinha muito mais o que fazer, né? Só esperar em Deus mesmo. Mas graças a Deus o morador de rua conseguiu contato com os guardas e foi o que nos ajudou. Amém. Glória a Deus, estamos aqui, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? São tantas coisas, né, irmãos? É um milagre de Deus. Não vale a pena vir para os cultos. É como diz, habita no esconderijo do Altíssimo, né, irmão? A gente nunca sabe um dia mal desse, né? E ali é muitas orações. Todo dia você está aqui orando, irmãos, é o potinho da oração da família. Né? Você está orando, irmão. Você está semeando. Você tem semente, né? Então eu creio muito nesse. A gente está debaixo dessa cobertura, como a Vitória falou, né? E Deus move em nosso favor. Amém? Nós vamos agora estar no momento com as crianças, com os juvenis. Queria que você orasse por eles também, amém? E ore por você também, para você receber do Senhor aí, ficar forte, cheio do Espírito Santo, né? Deus, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Nós temos tantas coisas para te agradecer, Pai. E eu queria agradecer por essas crianças, agradecer por esses adolescentes, juvenis. Obrigada porque, Deus, o Senhor tem permitido que eles cresçam, Senhor, debaixo das suas mãos, ó Pai. Que eles possam te reconhecer todos os dias, ó Pai, e te conhecer mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Nosso Deus é bom, irmãos. Nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que socorre. E a gente só precisa crer na bondade e no poder de Deus, amém, irmãos? Irmãos, hoje foi um dia assim, eu até falei para o Bruno, né? Finalzinho da tarde eu estava orando a Deus, buscando algo da parte do Senhor para falar. A gente não tem ministrações, a gente tem muitas ministrações salvas no Google Drive, mas eu falei assim, nossa, irmão, você não quer pregar hoje não, irmão, né? Acabou, eu tenho o joelho hoje, né? Acabou, eu tinha separado uma mensagem, mas não é essa palavra. E já era quase 4 horas da tarde, eu falei, Bruno, eu estou aqui, o Bruno me ligou, né? Eu falei, Bruno, eu estou aqui, rapaz, eu lutando aqui. Já ouvi ministração, já li ministração, já li história bíblica, já passei para lá e para cá. E eu falei assim, eu não senti, né, que é uma palavra para pregar essa palavra. Eu sei que toda a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela tem poder. Amém, irmãos? E eu não tenho nenhuma dificuldade em ministrar, separar a palavra, não tenho dificuldade, graças a Deus. Mas aquilo estava sendo impelido. Eu cheguei até, olhei no período, nas folhas brancas, eu falei, meu Deus, eu comecei a falar todo esse tempo aqui. E irmãos, é muito ruim você ficar sem ouvir a voz do Senhor. Porque quando você não escuta a voz do Senhor, você vai inventar algo. Esse é o problema. Quando você não escuta a voz do Senhor, você vai querer inventar algo. E nós vemos que quando Deus se calou, irmão, foi criado tanta coisa, foi criado tantos rituais, tantas regras para servir a Deus, que o povo estava cansado. E quando Jesus olha para aquele povo que estava cansado de tantas regras, de tantos dogmas humanos, de tanto peso que colocava para servir a Deus, não aguentava mais servir a Deus, porque as pessoas não ouviam a Deus, eles começavam a criar situações, eles começavam a criar rituais, e Deus fala para aquele povo assim, ó, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra não foi direcionada ao gentio, foi direcionada ao que é o povo judeu, aquele povo que estava sobrecarregado com dogmas,
com preceitos humanos que o povo já não conhecia mais, não aguentava mais. E por que isso aconteceu? Porque o povo não ouvia Deus. Aí tinha os falsos, os mestres que inventavam, que criavam doutrinas, que criavam rituais, porque não tinha a voz de Deus. Irmãos, é muito perigoso a gente, quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente tem uma tendência a criar algo. Porque o ser humano, o pecado original do ser humano é a independência. O que é independência? Eu vou fazer o que eu acho. Eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Vou fazer o que eu acho, o que eu penso, alguma saída, um jeitinho, vou dar um escape. Isso começou desde quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele não foi buscar Deus, ele procurou as folhas para cobrir a sua nudez. E muitas vezes nós estamos encrencados, nós estamos cheios de problemas e a gente não vai para Deus. A gente vai buscar folhas para cobrir a nudez. A gente vai buscar coisas para tentar resolver e não resolve. A gente não sabe o que fazer e a gente precisa fazer alguma coisa. Você já teve a situação? Você não sabe o que fazer e você tem que fazer alguma coisa. E o grande problema é você fazer algo fora da vontade de Deus. E eu comecei a folhear a Bíblia. Eu fui lá para o Efésios, nós fomos gerados nele. E Deus foi falando. Cada parte que eu li ali, Deus falava. A importância de você não tomar decisões precipitadas, baseadas na sua emoção, baseadas na circunstância. Porque muitas vezes nós passamos uma situação difícil e a gente, emocionalmente, a gente se estabiliza. E a gente tem uma forte tendência a tomar uma decisão mediante o quê? Uma situação difícil. Algo que aconteceu. Porque a nossa alma está abatida. Meu querido, não tome decisões quando a sua alma está abatida. Quando a sua alma está agitada, não tome decisões. A única decisão que você precisa tomar é ir aos pés do Senhor, buscar uma direção. Porque muitas vezes você não sabe o que fazer. Vocês lembram em 2 Crônica, Josafá estava vendo uma vida boa, uma vida tranquila. E de repente vem uma notícia ruim. E a notícia ruim, ela afeta a gente. A Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. Ele teve medo da notícia ruim. Reis se juntaram para destruir Israel. E ele teve medo. Mas o medo não dominou a vida daquele homem. Sabe qual foi a atitude dele? Ele chamou todo o povo para a congregação. Chamou todo mundo, vamos morar todo mundo junto aqui agora. A coisa está estreita, a coisa está apertada, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido. Chamou todo mundo para o templo ali e ele chamou todo mundo para um jejum. Olha que interessante. O medo não paralisou a vida daquele homem. E qual foi a atitude? A atitude correta. Chamou o povo para orar. Chamou o povo para jejuar. E quando estava jejuando, o Senhor falou. E o Senhor deu uma palavra. O Senhor deu uma direção, dizendo: Josafá, nessa guerra você não vai precisar lutar, porque a vitória já está garantida. Olha como é importante você ir buscar Deus. Eu tenho certeza que Deus vai dar para você uma direção se você for a Ele, não baseado na emoção, não baseado no sentimento. Antes da fundação do mundo, amém? Acontece. Foi usado para você nascer, mas você já foi gerado
no coração de Deus, amém? Salmo 139. Confia em Deus, confia no socorro, confia na misericórdia de Deus. A história de Davi. A história de Davi. E Deus fala assim, ó, e Davi teve um filho com a mulher de Urias. Eu falei, meu Deus. Eu fui olhando a Bíblia e ir para lá e para cá. E Deus mostrou que a misericórdia dele para com Davi. Meu querido, muitas vezes você vai errar, mas a misericórdia do Senhor sempre vai te alcançar. Sempre vai te alcançar. E ali eu começando, falei, meu Deus do céu, já está quase na hora do culto aqui agora, eu estou me ligando, vai ter carona, vai ter ensaio. Eu falei, meu Deus, eu preciso me concentrar até agora. E aí eu entendi o que Deus queria falar com a gente. E o tema é: quando Deus fala e o homem não escuta. Quando Deus fala e o homem não escuta. Irmão, lá em Hebreus fala que outrora havia Deus falado pelos seus santos profetas, mas hoje Ele está falando por intermédio do seu Filho. Ele continua falando. Agora, a pergunta é: vamos ouvir a voz do Senhor? Nós queremos ouvir aquilo que Deus quer mencionar? Ou muitas vezes a gente não ouve a Deus porque já tem o quê? Um pressuposto, uma decisão já formada, elaborada. E muitas vezes essa atitude, essa vontade, essa direção não é do Senhor. Não é do Senhor. E muitas vezes a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Ele quer falar com você. Ele quer dar oportunidade. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Irmãos, atrás do povo que pecava, foi atrás para falar. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Que você já está determinado a fazer. Eu pedi para colocar em Gênesis 4. Agora, por que ele faz isso? Porque ele te ama. Ele te ama. E muitas vezes ele vai levantar a mula para falar. Irmãos, Deus, ele fala suave pela sua palavra. Aí você não escuta. Ele levanta o profeta e fala: eis que eu te digo. Aí você não escuta. E libera Satanás para bater em você, para que você possa se arrepender e ouvir a voz do Senhor. Tudo isso porque Ele te ama. E você veio hoje aqui porque Ele quer dar uma oportunidade para você. Ele fala assim: então o Senhor disse: Caim, por que você está irado?
Porque desfaleceu o seu semblante. Irmãos, uma das coisas que acontece quando a gente não quer ouvir Deus, a primeira coisa que cai é o semblante. O semblante fica caído. De repente a pessoa está na igreja, você olha assim para o semblante dele, né? Está até brilhando os olhos, né? Mas quando ele para de ouvir Deus, o semblante cai. A gente que cuida de gente, a gente percebe quando a pessoa está bem ou quando a pessoa está mal, porque o semblante dela denuncia. Às vezes você vai falar com a pessoa, para trazer a palavra, a pessoa até cruza o braço assim, ó. Na leitura corporal, quando você vai falar com a pessoa e a pessoa fala assim, te escuta assim, ó, ela está dizendo, não vou te ouvir. A leitura corporal é isso aqui. Quando você vai conversar com a pessoa e ela dobra o braço assim, ó, presta atenção no seu filho pequeno, quando ele não quer te ouvir, faz assim. E muitas vezes Deus quer falar com a gente, ele fala assim, ó, escuta. E Deus ali vendo a atitude de Caim. E qual foi a atitude de Caim? Foi a inveja. E a inveja é muito perigoso. Nós não fazemos o melhor para Deus e alguém faz. E aí você vai ter inveja. E aí seu semblante vai ficar caído. E Deus, Adão falava com Deus todos os dias na virada do dia. Deus não faltou no encontro. E falou, Adão, cadê você? E não faltou no encontro. Mesmo sabendo que Adão tinha desobedecido a Deus, mas ele foi no encontro. Isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente desobedece a Deus, mas Deus vem falar com a gente. De alguma forma, Ele vem atrás de você. Ele cerca você. Ele quer trazer você para perto. Ele quer exortar você para voltar para perto dele novamente. E ali Deus dá uma oportunidade. E qual é a oportunidade que Deus deu para Adão? Uma pergunta: Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Deus sabia. Sabe quando você briga com seu filho assim, ó, pequenininho? Cadê você? Está ali rindo. Aí você fecha o olho assim, cadê você? Parece que Deus estava brincando com Adão para não assustar Adão. Olha a estratégia de Deus. Deus, para não assustar Adão, Ele brincou, cadê você, Adão? Porque Deus queria que Adão voltasse. Deus não queria que a situação de Adão fosse destruída pelo pecado, mas Adão estava escondido e percebeu que estava nu. Mas Adão teve uma oportunidade. Quando Deus disse, Adão, cadê você? Ele poderia sair da moita e falar assim, Deus, eu estou aqui, ó. O Senhor falou para mim não comer daquela árvore e eu comi daquela árvore. Ele escondeu. Irmãos, a primeira coisa que a pessoa quando pega, ela se esconde. Isso é natural do ser humano. Quando o homem está bem com Deus, o pega, a primeira coisa que vai é se esconder. Corre da luz. Impressionante. Corre da luz. E Adão estava correndo. Estava correndo de Deus. E Deus, Adão, cadê você? Deus brincando, esconde, esconde, cadê você, Adão? Eu estou aqui. Porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Adão perdeu uma oportunidade dele. E ali Deus está agora falando com Caim. Aí Caim, olha, por que você está irado? Imagina Deus falando com Caim, meu, por que você está irado? O pecado está perto de você, você deve
dominá-lo. O próximo versículo, continuando, fala assim: se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, você que é nascido de Deus, você pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado. Você deve dominar. A tentação que você vai ter. Jesus teve tentação. E teve todas. Hebreus 1 diz que ele foi tentado em todas as áreas. Tudo que um ser humano foi tentado, Jesus foi tentado. E diz que ele nos conhece. E ele pode nos ajudar. Ah, mas Jesus era Deus. Não, ele se fez carne. Só para sentir o que você sente. Só para entender por que o homem foge tanto de Deus, mesmo sendo amado, mesmo sendo querido, porque o homem foge tanto. Deus outrora, de muitas formas, de muita maneira, o extremo foi: eu vou me tornar homem, eu vou saber por que o ser humano é assim. E Jesus sentiu. Você acha que foi fácil para Jesus vencer como homem? Não. Não foi fácil. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas 1 Pedro 2,22 fala que ele não cometeu pecado e nem da sua boca se pronunciou engano. Agora, você nasceu de novo, amém? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus, levanta a mão aí. Você tem dúvida? Quem é nascido de Deus, levanta a mão aí. Você vence o mundo, você vence o pecado. Você vence. E você deve o quê? Dominar sobre ele. Quem que é forte? A carne ou o espírito? Quem é inimigo de Deus? A carne ou o espírito? A carne. Então você pode dominar a sua carne. Porque tem hora, irmão, que a gente ferve, não é verdade? Tem hora que o sangue ferve. E se você não tomar cuidado, você vai pecar. Ireis, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo. A ira, irmãos, é uma porta aberta para Satanás. A pessoa irada, irmãos, ela perde o sentido. Até um lápis, ela faz besteira. E a ira é um sentimento que todo mundo tem. Nosso Deus também se ira. Tardio em irar, mas se ira. Mas tem o controle. Então você pode dominar as suas emoções. Você pode dominar a inveja. No caso de ali era inveja. Você pode dominar a ira. Você pode dominar a prostituição. Você pode dominar a lascívia. Você pode dominar qualquer coisa, qualquer fruta da carne. Você pode dominá-la. Porque Jesus falou que você pode dominar. Se Jesus falou que pode, então você pode. E Deus falou: você deve dominar sobre essa emoção. Caim, o pecado está aí, ó. Satanás está querendo, e você tem autoridade, domínio. Meu querido, você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais bater continência por pecado. Um soldado, quando está no quartel, ele bate continência toda hora. Passa um carro, bate continência. Passa um soldado, bate continência. Passa um aspirante, ele bate continência. O tempo inteiro, por quê? Ele está debaixo daquele domínio. Durante um ano que ele serve, ai deles não bater continência. Agora depois,
depois que ele recebe a baixa do quartel, depois que ele está livre, ele pode encontrar o coronel na rua, ele não vai bater mais continência. Ele vai falar boa tarde e bom dia, porque ele não está mais debaixo daquele sistema. Meu querido, você está livre. Jesus tirou você da escravidão do pecado, transportou você para o reino do seu amor, amém? Você não é obrigado mais a bater continência para o pecado, porque você é livre. O Filho de Deus te libertou e você é livre. Anda na liberdade que Cristo te deu. Vai ser tentado, vai ser tentado. Fala não. Não. Resista ao diabo, resiste o pecado, ele vai fugir de você, porque você pode, irmãos. E qual que é o segredo que você pode? É porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele fala o que é errado. O Espírito Santo fala, ele anuncia as coisas erradas, mas muita gente não escuta. A gente não escuta. A gente sabe que está errado, sabe que aquilo é desagradável ao Senhor, e mesmo sabendo, a gente não escuta, a gente desobedece. Por quê? Porque a gente não está usando a autoridade que Deus nos deu, que é de governar sobre o pecado. Jesus era homem, amém? Ele se esvaziou da sua divindade. Filipenses 2 fala que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se da sua divindade, tornou-se semelhante ao homem. E como homem ele foi tentado. E como homem ele sentiu, irmãos. Vocês lembram que quando Pedro aparece para Jesus, tem uma revelação tremenda: tu és o Cristo, o Filho de Deus. De repente se sentiu importante. Fala Jesus. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Amém? Agora Jesus lá na cruz, mas lá a humanidade fala: Pai, se possível, é forte. Mesmo Jesus, ali sendo homem, na hora ele sabia que tinha que morrer, mas a alma do ser humano vai, Senhor, se tiver um jeito, mas ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus, amém? Irmão, se você estiver disposto a cumprir a vontade de Deus, você vai vencer a sua alma, você vai vencer as suas emoções, você vai vencer a sua carne, amém? Seja feita a tua vontade. O Espírito Santo fala claramente qual é a vontade de Deus. Você que tem o Espírito Santo, você sabe que você está errado, você sabe que está errando, você sabe que precisa mudar, mas resiste à voz do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Caim. Mesmo Deus falando com ele, ele não ouviu Deus. E o que acontece? Quando Deus chega para Caim e pergunta para ele, Gênesis 4, versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Coração duro. Coração duro fica mal criado com Deus. O homem, quando está endurecido, vamos passar por aqui, não tem problema. Vamos passar por aqui. Deixa os canteirinhos bicho passar, não tem problema, não é atrapalha não. É que bonitinho, né? Irmãos, quando você está com o coração duro,
Você fica mal criado com Deus. Olha que ponto foi a dureza do coração de Caim. Deus aparece com ele, Deus fala: Caim, toma cuidado. Olha, o diabo quer peneirar você. Deus avisando, levantando os profetas, pela palavra, pelo Espírito Santo falando, o coração se endurece. Irmãos, quando o homem peca e o coração endurece, é algo muito perigoso. Provérbios 29:1 fala assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso. Foi o que aconteceu com Caim. Irmãos, Deus deu uma oportunidade para Caim. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Deus sabia como é que estava o coração dele. Deus já tinha denunciado o semblante dele. Mas Deus quis dar uma oportunidade. E qual foi a oportunidade? Caim, cadê seu irmão? Oportunidade, né? Caim poderia falar assim: Deus, fiz besteira. O Senhor falou que eu deveria dominar, eu não consegui. Senhor. Eu matei Abel. Ele teria alcançado a misericórdia de Deus. Entendeu? Quando Deus pergunta para ele, Deus tem uma resposta. Agora, muitas vezes, irmãos, a gente é mascarado. Deus pergunta para a gente: como é que você está? Ah, está tudo bem. Aí você fala: você está orando? Não. Está lendo a Bíblia? Não. Está congregando? Não. Está fazendo visita? Não. O que você está fazendo? Nada. Está tudo bem. Está no erro? Está tudo bem. Está no pecado? Está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Só que a gente tem essa resposta. Aprenda a aproveitar as oportunidades de Deus. Errar, errou. Mas Deus perdoa. Deus deu uma chance para Davi, não deu? Deus fala: Davi adulterou com a mulher de Urias, não fez questão de mostrar que ele pecou, deu um nome aí, não escondeu, mas teve a oportunidade. Porque ele soube aproveitar a oportunidade. Quando Natan repreende Davi, simplesmente ele aceita a correção. Ele vai no Salmo 51 de perdão: conforme a tua misericórdia, perdoa as minhas transgressões. Irmãos, filhinhos, não peques, mas se pecar, há um advogado. Você já contratou um advogado? É caro. Uma vez eu queria pagar uma dívida, eu tive que contratar um advogado para pagar uma dívida, que eu fui fiador da pessoa, a pessoa deixou uma dívida terrível com o fiador, e eu quis pagar, eu tive que pagar um advogado para pagar a dívida. Deus sabendo que você poderia errar, e deixou o sangue dele. Deixou o sangue para que você possa se arrepender e abandonar o pecado. Porque o problema é que você precisa arrepender e abandonar. Ide e não peques mais.
Mas se pecar, confessa a Deus, pede perdão, mas abandona o pecado. Porque senão o pecado vai matar você, o pecado vai cauterizar sua mente. E você vai achar que está tudo bem. E Caim perdeu a oportunidade. Mas Deus foi bondoso com Caim. Mesmo ele perdendo a oportunidade, Deus colocou o quê? Uma marca. Colocou a marca para que ninguém machucasse ele. Para que ninguém matasse ele. Esse é o amor de Deus, irmãos. E quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós pecamos? E nós nos arrependemos. Deus nos perdoa, Deus nos purifica, Deus nos justifica, Deus nos levanta, Deus nos fortalece, Deus nos dá nova oportunidade. Quantas vezes? Porque Ele é bom. Mas a gente perde as oportunidades. Vocês lembram de Eliseu, o profeta Eliseu? Eliseu curou Naamã. Naamã queria dar riqueza, queria dar tributos, ouro. Eliseu não quis. Aí Geazete cresceu os olhos. Oportunista. Despertou a avareza. Correu atrás de Naamã. Meu Senhor me mandou aqui. Tudo aquilo que Eliseu não queria, ele fez em nome de Eliseu. Aí sabe o que acontece? Eliseu fala assim para Geazete: de onde você esteve? A oportunidade de falar a verdade, né? Ele poderia falar: Eliseu, cara, olha, a gente está com tanta necessidade, cara, eu vi que você não quis pegar nada. Eu fui até Naamã e eu peguei o que ele me deu ali, peguei as roupas, peguei o ouro, porque a gente precisa. Ele poderia ter falado isso, não poderia? Mas ele falou assim: o teu servo não foi a lugar algum. E Eliseu fala da mentira dele e fala assim: e a lepra de Naamã vai pegar em você e na sua descendência. Teve oportunidade? Teve. Teve oportunidade. Teve oportunidade de falar a verdade. Porque a verdade liberta, irmãos. A verdade é curadora. Mas não. Deu um de João sem braço. Não foi em lugar nenhum. Ficou leproso. E quantas pessoas têm ficado leproso dentro da casa de Deus? O que é a lepra? A lepra deixa o corpo sem sentir nada. Ela é como uma retinopatia, você não sente. A lepra faz isso, tira a sensibilidade. De ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a chance de Deus, de ouvir o favor e a misericórdia de Deus. A lepra faz isso. A lepra faz a gente ter uma boa performance. A gente canta, a gente chora, ora em línguas, pula. Pode fazer isso. Mas não escuta Deus. Eu sempre falei nele em Apocalipse, tinha uma performance muito bom. Não sei, a igreja lá estava celebrando, cantando, namorando, e Deus dizendo: ó, vocês estão fazendo o culto sem mim. E a gente pode fazer isso, irmão. A gente pode acostumar. A gente pode acostumar a fazer as coisas sem ouvir Deus.
Irmão, se você não ouvir Deus, você pode ter uma boa intenção, Deus vai rejeitar. Vocês lembram de Saul? Deus fala assim: Deus fala assim para que Saul fosse naquela guerra, destruísse tudo, não pegasse nada. Saul teve uma boa intenção. A intenção foi boa, trazer os bois para sacrificar o Senhor. Obrigado a você. Foi uma boa intenção de Saul, não foi? Irmão, está cheio de gente querendo fazer boas coisas para Deus, coisa que Deus não pediu, coisa que Deus não mandou. Quer ver outra coisa? Samuel atrasa. O povo quer ir embora. O povo quer ir embora. Aí Samuel, espera aí. Não precisa ir, porque eu vou oferecer o sacrifício. Não foi uma boa intenção? O povo quer ir embora. Vou segurar o povo. Mas Deus rejeitou aquela atitude. Ele perdeu o reinado e ele fez algo que Deus não mandou. Arão também teve uma boa ideia. O povo queria ir embora. Moisés está buscando a Deus. E o povo fala assim: ó, vamos embora. E é Arão que teve a atitude: vou fazer um bezerro para esse povo ficar. Não está cheio de igreja que não bezerro o povo ficar. É campanha da lapiseira, da baleia, do caranguejo. Haja criatividade. Né? E fala, você não pode quebrar a campanha não, hein? Se você quebrar a campanha, aí antes de acabar a campanha do caranguejo, já jogou a da baleia. Vamos entrar dentro da baleia aqui agora. Tem que ser os 7 dias antes de você. E as pessoas são crianças, são. E por que a gente faz isso? Para segurar o povo muitas vezes. A intenção é boa, pode até ser boa, mas se Deus não mandou fazer, não faça. Não faça. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é corrupto. Mais que todas as coisas. E o nosso coração só não vai errar se a gente usar a palavra de Deus do modo correto. Porque uma coisa é você ir ao encontro da Bíblia, outra coisa é você trazer a Bíblia ao seu encontro. Você pode trazer a Bíblia ao seu encontro. Quando a pessoa está assim, obcecada por algo, tudo que a gente faz aqui, até medo de pregar, que a pessoa está tão obstinada a querer aquilo, que a gente não fala aquilo, ela não entende que Deus mandou. É um perigo. É um perigo. Mas quando a gente teme a Deus, a gente tem sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que é temor? Não é medo. Temor é honra. Não é medo de Deus. É você honrar Deus. Mas muitas vezes a gente é enganado pelo nosso coração. Eclesiastes 5:2. Cuidado para não tomar decisões baseadas na sua emoção. Na minha versão fala assim: não se precipite com a tua boca. A boca
tomar atitude precipitada. Vai fazer compromisso que não vai fazer. Vai ficar preso. E a gente tem o quê? Temer a Deus e usar a palavra do modo correto. Eu já fiz isso, irmãos. Pega a Bíblia fora do contexto, para muitas vezes querer apoiar uma atitude vai dar errado. Deus só tem um compromisso com a palavra dele, do modo correto. A gente não pode defraudar a palavra de Deus. O que é defraudar? É gerar uma expectativa que Deus não falou. Então eu preciso o quê? Da palavra, porque a palavra vai me orientar, porque a palavra é viva e é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta, ela tem condição, ela é capaz de separar a intenção da carne, ela é capaz de separar a intenção do coração, separa juntas e medulas, e consegue deixar o quê? O espírito livre para tomar a decisão correta. Porque muitas vezes, irmão, sem a palavra, a gente fala muita coisa no nome de Deus. A gente fica toda hora usando de Deus, Deus me falou, Deus não falou nada. É a alma, mas quando você tem a palavra, você fala, olha, isso aqui é alma, isso aqui é carne. Aí você pode trabalhar sem influência da carne e sem influência da sua alma, porque a palavra consegue separar. E o Espírito Santo vai testificar a palavra. Então, meu querido, essa é a palavra. Com muita dificuldade. Quero saber mais o que fazer. Já tinha dado, visto mensagem. E Deus quer dar uma oportunidade para você. Fique de pé. Quero orar por você. Oh, Senhor. A gente erra, a gente toma decisões erradas, mas Deus sempre vai nos chamar. Deus sempre vai nos corrigir. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero chamar você aqui na frente. As guerras, os conflitos interiores que tem perturbado. Decisões precipitadas, erros. Deus perdoa todos eles. Pastor Ailton, né? Pastor Ailton, não, pastor. Vem tocando agora, Senhor, nas vidas. Vem tocando de maneira, Senhor, de abalar o coração, de destruir as mazelas, as chuecanébias, e você que está tão perturbado assim,
você. Vem à frente, porque o Senhor quer te dar a libertação. E a sua família está sofrendo por causa disso. Mas o Senhor está te dando oportunidade, como disse o ungido do Senhor. É um momento de reflexão, de estruturação, de renovação na sua vida e na sua família. Não venha iludido, não se iluda com aquilo que dizem, mas creia na palavra do Senhor. Ele é renovação da sua vida, ele é estrutura da sua vida. E eu vou fazer algo novo nessa noite em ti, porque eu sou Deus e fora de mim não existe outro. E não temas e não duvides, pois eu estou agora aqui neste lugar para realizar o que eu vim fazer. Vim fazer coisas novas na tua vida, vim renovar a sua vida e vim te dar uma estrutura nova, uma vida nova. Nebacanai, tu me queres, vou reclamar. Não sou um Deus de brincadeira, não digo e não cumpro, eu falo e acontece, como já está acontecendo nesse momento, grandes coisas. Você não vê, mas eu vejo, aleluia, legiões dos meus anjos, aleluia, em tua volta para te guardar. Vem, minha querida esposa, vem aqui, dona Ruth. O ungido do Senhor vai tocar em você, e eu e eu tenho te dito, Riminébias, e eu vou fazer novas, Igreja do Senhor, breve eu retornarei, Ruminébias, seja sempre alvo as tuas vestes. Torno a dizer, eu estou já na volta. Seja sempre alvo teus vestidos, porque ainda vejo alguns com algumas manchas, mas o meu sangue tem o poder de limpar, de santificar, de